Olá, você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas, eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça seu comentário. Hoje nós vamos falar sobre essa reportagem interessantíssima e que tem uma lição muito profunda a nos ensinar. Nós vamos falar sobre o perigo do isolamento e o valor da comunhão. Olha que notícia essa que chama a atenção. Mulher encontrada mumificada em apartamento 42 anos após sua morte na Croácia. E ela só é localizada, ela só é encontrada depois de 42 anos. Meu Deus, essa pessoa viveu como uma ilha. Essa pessoa viveu achando que não dependia de ninguém, que não precisava de ninguém, e o resultado foi esse, trágico. Então fica comigo, porque hoje nós temos muito que aprender sobre o valor de uma vida em comunhão. Nós temos base bíblica para isso e queremos que você aprenda a não viver isolado, procurar boas amizades, procurar bons relacionamentos. Olha só, a reportagem diz o seguinte: sozinha com a TV ligada, uma história real que revela o perigo de viver isolado. Sozinha com uma TV ligada, morre. Isso é encontrada 42 anos depois da sua morte. Que trágico isso. Aí nós vamos falar sobre a importância de termos bons relacionamentos que nos traga alguma sustentabilidade emocional, social. Okay? Então, uma história real que revela o perigo de viver isoladamente. Hoje está muito na moda as pessoas falarem sobre desigrejados, as pessoas acharem que podem viver o seu evangelho de maneira solitária. Lobos solitários, pessoas que se julgam autossuficientes e que não precisam da igreja, da comunhão, por essa ou por aquela razão. Mas nós vamos perceber que o isolamento, tanto no sentido social como espiritual, isso é muito danoso para a nossa vida. Fica comigo, vamos juntos aprender essa preciosa lição de vida. Essa é a história de Edviga. Acontece que em 2008 ela foi encontrada morta em seu apartamento em Zagreb, na Croácia. O corpo estava naturalmente mumificado. A televisão ainda estava ligada por mais de 4 décadas, imagina, 40 anos. Seu nome era Edviga Kolig, enfermeira, e vivia sozinha. Segundo as autoridades, ela havia morrido por volta de 1966. E só foi descoberta após 42 anos da sua morte, em casa, isolada, assistindo a televisão. Estava ali curtindo o seu programa favorito, mas vivia de uma maneira tão isolada que ela passou mal, faleceu ali mesmo, sentada, e ali ficou por 42 anos. Foi mumificada naturalmente porque é uma região muito fria e um período de inverno, por isso que não houve essa decomposição natural, como é comum, né? As pessoas que falecem, um tempo elas vão entrar em decomposição, mas nesse caso era uma região muito fria e houve essa mumificação natural, preservando então esse cadáver por 42 anos. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10 nos diz: ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Que Deus o livre desse isolamento. Não pense você que é daquele tipo de pessoa autossuficiente, que não precisa de ninguém, que você pode viver muito bem, sozinho, tranquilo. Esse isolamento é terrível para aqueles que estão vivenciando essa trajetória tão solitária que pode levá-lo com certeza a uma tragédia como essa, por exemplo. E a reportagem dá conta de que essa era uma vida invisível. Ela morava num pequeno apartamento, ninguém sentiu sua falta, ninguém bateu a porta, ninguém desconfiou do silêncio. E por que a luz continuava ligada? Por que não foi cortada a energia? Bem, acontece que um arquiteto responsável pelo prédio pagava a conta de energia por débito automático até morrer em 2005. Por isso, essa energia não foi cortada ao longo desses 42 anos em que ela havia falecido nesse pequeno apartamento. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: não fomos criados para o isolamento, mas para a comunhão. Isso é um fato inegável. Agora veja o que acontece com ela, né? Desaparecer sem deixar vestígios. Essa história é um retrato cruel de uma verdade silenciosa. Muitos vivem invisíveis mesmo entre multidões. Muitos morrem e ninguém percebe.
Agora eu pergunto para você, como é que você tem vivido? Você tem bons relacionamentos? Você tem bons amigos? Eu não estou dizendo uma grande quantidade, porque amigos de verdade são poucos, a gente pode contar nos dedos. Mas os poucos amigos, os de verdade, aquele que você conta com eles, chovendo, fazendo sol, na bonança, na escassez, aqueles que estão sempre próximos, prontos para socorrê-lo, oferecer um ombro amigo, oferecer uma caminhada junto com você a milhares e milhares de quilômetros, se preciso for. Então, é desse tipo de amizade que eu falo. Nós não podemos, novamente repito, achar que podemos viver sozinhos. O que podemos aprender dessa trágica história de isolamento? Primeiro, podemos viver rodeados de prédios e mesmo assim estar sozinhos. Nós podemos estar no meio de uma multidão. Mas se nós não temos amigos, amigas verdadeiras, onde nós podemos ter um apoio sincero e honesto, vamos estar vivendo isolamento mesmo no meio da multidão. Você pode ir a um shopping, você pode ir a um estádio de futebol, você pode ir a uma praça pública, você pode ir ao comércio, pode ir em qualquer lugar. Até mesmo entre familiares, se você não tem verdadeiros relacionamentos, intimidade, essa comunhão que faz a diferença na sua existência. Se não há esse tipo de qualidade em relacionamentos, então você vai se encontrar sozinho mesmo no meio de uma grande multidão. Segunda lição é que o isolamento não é só geográfico, é acima de tudo espiritual. Por isso que nós precisamos, repito, de uma comunidade espiritual, uma comunidade que teme a Deus, uma comunidade que louva junto, uma comunidade que ora uns pelos outros, uma comunidade que pode apoiar uns aos outros. Terceira lição, que o coração humano foi feito para relacionamento. Sabe qual é o mal do século? Nós estamos vivendo períodos de depressão, de pessoas ansiosas, nós estamos vivendo períodos em que as pessoas estão realmente com problemas emocionais seríssimos, porque é um momento de isolamento muito grande. A internet tem feito com que as pessoas se achem no seu isolamento, achando que estão vivendo em comunidade. Afinal de contas, estão nas redes sociais, estão aí compartilhando, tem muitos seguidores, muitos amigos, entre aspas, né? Facebook, ou seja lá qual for a rede social, e ela está se achando, então, com uma multidão em sua volta. Mas, novamente, nós precisamos de relacionamentos reais, palpáveis. Nós precisamos de relacionamentos que sejam olho no olho, que possamos ouvir e possamos falar, possamos entender e ser compreendidos. É desse relacionamento que nós estamos falando e que a Bíblia tanto enfatiza. O isolamento é, com certeza, um mal silencioso. O isolamento social é como um veneno lento, diminui a empatia, drena a alegria e muitas vezes mata a fé. Em Hebreus 10, 25 está escrito: não deixemos de nos reunir como igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros. Em outra versão diz, não deixando de congregar. Né? Quando nós vamos a essa reunião, Deus ministra aos nossos corações. Quantas e quantas vezes a gente nem vontade tinha de sair de casa. Aí fomos à igreja. E lá, de repente, ouvimos um louvor que tocou no nosso coração. De repente, nós recebemos um abraço, de repente, nós recebemos uma saudação calorosa, sincera. De repente, nós nos sentimos acolhidos. De repente, começamos a nos animar. E aí começamos, então, a nos fortalecer. E quando nós chegamos de uma maneira meio que forçada, meio que sem gosto, saímos exultantes, porque Deus falou, porque nós fomos colocados para cima, porque nós fomos conectados com Deus, porque nós tivemos comunhão, porque nós cantamos, porque nós oramos, porque nós podemos abraçar e ser abraçados. Isso é algo extraordinário, é espiritual, que só Deus proporciona no meio do seu povo, na igreja, repito, fundamental para o nosso crescimento. Em Gênesis 2,18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. O homem estava ali no jardim do Éden, antes do pecado, em perfeição, vivendo com os animais, cuidando das plantas, tudo ok. Mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E fez ali uma auxiliadora, uma companheira, alguém que pudesse compartilhar
com ele das suas alegrias. Tristezas ainda não haviam, porque ainda não está o pecado instaurado. Era uma vida perfeita, ou seja, se alguém poderia viver sozinho, isolado, seria Adão. Contudo, entretanto, Deus mesmo disse que não seria bom um homem estar sozinho, e quando Adão acorda do seu sono, induzido por Deus, criando dele uma companheira, que é osso do seu osso, carne da sua carne, uma auxiliadora idônea, aquela que estaria compartilhando os seus sentimentos, Adão muito se alegrou. Então havia alguém agora ao seu nível de relacionamento. Deus, o próprio Deus, ele nunca viveu isolado. Pai, Filho, Espírito Santo, na eternidade inteira. Né? Não teve começo, nunca terá fim. Então, em toda a sua existência, sempre viveu em uma comunidade, em comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Por isso, nós precisamos também viver em comunhão. Quando nós olhamos o exemplo de Jesus, ele próprio viveu em grupo. Se alguém poderia, depois de Adão, viver sozinho, isolado, seria Jesus. Mas ele escolheu para si 12 companheiros, 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, Jesus tinha 3 que eram chegados a ele: Pedro, Tiago e João. E desses 3, um era o discípulo amado, aquele que estava próximo de Jesus, uma amizade muito mais forte, muito mais íntima, que era o próprio João. Se o próprio Jesus Cristo, perfeito, poderia viver sozinho, não viveu sozinho, é porque esse é o projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Então, se você está vivendo um momento de isolamento, procure fazer boas amizades. Eu sei que você pode estar decepcionado com aquele que era teu grande amigo, tua grande amiga, e que de repente te traíram, te decepcionaram. Mas nós somos assim, ou nós somos decepcionados, ou nós vamos decepcionar alguém. Não é por isso que nós vamos agora arriscar todos os outros amigos ou possibilidades de amizades. Pelo contrário, nós vamos aprender com os erros, vamos aprender com as decepções e vamos ser mais seletivos. Vamos procurar com mais cautela, fazermos boas amizades, repito, que nos ajudam a continuar essa jornada passageira, e muito difícil, diga-se de passagem, porque o próprio Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas ele proveu um corpo, que é a própria igreja, onde nós podemos crescer em comunhão, em amizades verdadeiras e fazermos relacionamentos significativos que mudarão toda a nossa existência. Então está aí, a igreja nasceu em comunidade, né? Deus formou para si um corpo, é chamado de corpo a igreja, chamada de noiva de Cristo, mas sobretudo de uma edificação, né? A igreja também é chamada de edificação, mas sobretudo de corpo vivo, de membros vivos, onde nós estamos interligados uns aos outros, cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo. John Stott escreveu: a comunhão é a forma visível da graça invisível. A maneira como Deus derrama a sua graça, a sua presença está exatamente nessa comunhão dos salvos, nessa comunhão daqueles que temem a Deus, daqueles que têm tudo em comum, diferentes nos seus temperamentos, nas suas ideias, na sua visão de vida, na sua existência, na sua vivência do dia a dia, contudo, todos com o mesmo propósito: adorar e engrandecer a Deus e viverem unidos nessa comunidade, um ministrando a vida do outro, para que todos nós possamos nos ajudar a alcançarmos o nosso alvo, a chegarmos ao final da nossa estrada, quando estaremos finalmente na eternidade. E na eternidade, na pura perfeição, sem a presença do pecado, sem a presença de nenhuma dessas loucuras que nós estamos vivendo, ainda assim viveremos em quê? Em comunidade. Vivemos em uma grande família, agora perfeita, sem nenhuma complicação, sem nenhuma desavença, sem nenhuma fofoca, coisa desse tipo, tão comum entre nós pecadores, mas lá na glória, na eternidade, estaremos em plena comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo e entre nós mesmos.
Então a igreja quer apresentar como um abrigo. Salmo 133:1 está escrito: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A igreja não é só púlpito e banco, paredes, não, nada disso. A igreja é família, é abrigo, é onde somos vistos, ouvidos e amados. Eu quero que você observe o seguinte: o perigo de estar só. A Bíblia diz que o inimigo anda como leão buscando a quem possa tragar. O que é que faz um leão para pegar uma presa? Vai procurar um da manada, do rebanho, que esteja isolado, mais fraco. Se manteve distante dos demais, vira alvo fácil para esse predador cruel e que dá um bote certeiro. A Bíblia diz que o inimigo é exatamente como um leão que anda em derredor procurando quem possa devorar. Se nós estivermos isolados em nossa casa, achando que damos conta de carregarmos todos os fardos da vida sozinhos, achando que com isso eu farei uma igreja perfeita. A igreja, primeiramente, tem que ser família, comunidade. Não existe igreja de pessoas isoladas. Você é membro do corpo, mas esse membro isolado do corpo morre, não tem nenhuma utilidade. Eclesiastes 4:9 está escrito: melhor é serem dois do que um. Quando nós estamos em comunhão, nós vamos ajudar e sermos ajudados. E como é bom no momento da crise, nós podemos ter um ombro amigo com quem nós podemos contar. Então não se isole, eu repito isso para que você tenha isso em mente de uma maneira muito clara e que trate isso com muita urgência. Se está vivendo de maneira isolada, principalmente na questão espiritual, busque uma comunidade que tema a Deus, que prega a palavra e que se esforçam para viverem em união. E vamos falar do valor das amizades. Em Provérbios 17 está escrito: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Olha só que poder que tem uma amizade profunda, honesta, sincera. Em todo tempo ama um amigo, mas é na angústia que você descobre irmãos dentre esses amigos. Todos os seus amigos serão esses irmãos íntimos, próximos? Não serão. Então, por isso que ao longo da vida nós vamos tecendo várias amizades, mas dentre essas amizades, algumas ficaram para trás, outras perderam o seu valor, outras decepcionaram, mas existe sempre aqueles que Deus reservou para ser o seu amigo, a sua amiga íntima, confiável, que está sempre presente para te abençoar e para você abençoar também. Então, os verdadeiros amigos nos protegem das quedas, nos carregam nas dores, são como cobertores em tempo de frio espiritual. Eugênio Peterson dizia: a comunhão não é um acessório da vida cristã, é a própria vida cristã. Vamos ver o exemplo da vida de Jesus. Então, Jesus valorizava a presença, ele chorou com os que choravam, ele sentou à mesa com pecadores, ele lavou os pés dos discípulos, a questão de servirmos uns aos outros. E em Mateus 18:20 está escrito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Até o dia de hoje, Jesus preza e abençoa aqueles que se reúnem em seu nome para o adorarem e para ajudarem uns aos outros. Então é essa comunidade que nós tanto precisamos. Repito, não é perfeita, mas é ideal. Nós precisamos sim nos valer dessa comunidade a todo custo e fazermos de tudo que está ao nosso alcance, tanto para abençoarmos, para sermos também abençoados. Como resistir ao isolamento? Em Gálatas 6, versículo 2, a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. Não seja esse tipo de pessoa que só quer receber atenção, receber carinho, receber cuidado, receber visita, receber orações. A Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Se você é do tipo que se doa, com certeza você vai encontrar pessoas que vão se doar também para você. Se você é o tipo que se importa, você também receberá essa atenção, esse afago, esse aconchego tão gostoso. Se você é o tipo que vai visitar, será visitado. Se você socorre, será socorrido. É exatamente essa lei da semeadura. A gente colhe aquilo que a gente semeou, aquilo que a gente plantou. Então, se mova, saia da sua casa,
Visite aqueles que estão precisando de auxílio espiritual, material, emocional. Não se isole, repito, mas faça a sua parte. Se esforce e empenhe para ser o melhor amigo que você pode ser nessa terra. Que outra dica? Participe da vida da igreja. Ligue para alguém hoje. Manda um zap aí, está tão fácil a nossa comunicação que você pode mandar aquela mensagem para alguém que há muito tempo você nem conversava, ou mesmo está conversando no dia a dia. Isso vai fazer diferença no fortalecimento desse relacionamento. Convide alguém para um café, repito aqui, saia do seu mundo e entre no mundo do outro. Se importe com os outros. Porque tem gente que não se importa com ninguém e quer que todo mundo se importe com ele. Tem gente que não dá um abraço a ninguém, mas quer ser abraçado por todo mundo. Tem gente que não dá uma saudação para ninguém, mas quer ser saudado por todo mundo. Ei, vamos fazer essa diferença. Vamos nos importar. Vamos realmente estar preocupados genuinamente com o progresso, com a tristeza, com a alegria, com o sucesso das pessoas que nós escolhemos para andarmos junto a elas. Ok, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado então por você estar comigo até esse presente momento. Que Deus continue te abençoando. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.